Olá, jovem! Você sabia que depois do gênero redação argumentativa, carta é o que mais cai nas redações de concurso público vestibular por aí? Não sabia? Então bora assistir o vídeo para aprender todos os tipos de carta e suas especificidades. Vem! Então, vamos falar sobre os tipos de carta existentes. Para começar, são basicamente três: carta pessoal, carta argumentativa e carta aberta. Dentro da carta argumentativa, a gente tem algumas especificidades, mas a gente vai entrar nesse mérito mais para frente. Vamos ver primeiro a carta pessoal, que é aquela que você conhece desde sempre, desde que você era pequenininho e você aprendeu esse gênero. A carta pessoal é aquela que tem a finalidade de manter a comunicação entre amigos, familiares, pessoas próximas. Ela pode ser manuscrita ou não, não faz diferença, mas de um modo geral, ela traz uma informação que está ali sentimentalizada. É uma questão mais pessoal, como o nome diz. Enfim, ela serve para contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, ela serve para discutir alguma relação com um parente, com um amigo próximo. Ela tem a ver com um círculo íntimo. Isso mesmo, ela é considerada informal. Ela usa uma linguagem informal, ela tem muitas marcas de oralidade, justamente porque ela se propõe a isso. Quando a gente fala da estrutura da carta pessoal, é aquilo que você já conhece: local, data, vocativo. Então, local e data: Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2059. Local e data no início: querido vovô. Vocativo: a identificação do destinatário da carta. O texto em si, com introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre. Nunca pode ser sem essas questões. Saudação final: um abraço, um beijo e assinatura. Ou pelo menos parte dessa assinatura, né? Seu nome completo, ou, enfim, seu primeiro nome, seu apelido. A estrutura basicamente é essa. O que diferencia ali é o conteúdo, e o conteúdo vai depender se a carta é uma carta de amor, se a carta é uma carta de saudades da vovó, enfim, mas essa é a estrutura da carta pessoal. Quando a gente fala de carta argumentativa, é um pouco diferente. A carta argumentativa, ela se assemelha na estrutura, né, na ideia do destinatário específico, ela na ideia da introdução, desenvolvimento, conclusão, se assemelha à carta pessoal, mas ela tem um objetivo diferente. Ela não necessariamente, e geralmente não é, feita para alguém que você conhece. Ela pode ser feita para uma instituição, para uma pessoa representante de um governo, representante de uma empresa, representante de uma obra que está acontecendo na sua rua, enfim. Ela se divide mais ou menos em carta de solicitação e carta de reclamação. Aquela carta que você manda para o prefeito porque tem uma árvore soltando folha no seu quintal e você não pode arrancar a árvore por sua própria conta, aí você manda uma carta para a prefeitura e pede para resolver a questão da árvore, sabe? Essa é a ideia da carta argumentativa. Ela traz argumentação em prol de um objetivo. E aí ela está destinada normalmente, né, a uma autoridade, uma pessoa da política, uma pessoa, enfim, de alguma instituição que pode resolver aquele problema, sendo solicitação ou reclamação. Ela é chamada de carta argumentativa justamente porque ela inclui argumentos para convencer o destinatário de que aquilo que você está propondo é válido, é necessário, é importante. Ela, então, nessa lógica, uma pessoa que está numa hierarquia superior, você está pedindo alguma coisa, você está reclamando de alguma coisa. Logicamente, você vai usar um padrão formal da língua. Então, né, você não vai achar querido, meu amor, meu fofinho, não vai. Você vai manter uma distância ali, uma distância social que já existe, você vai retratá-la nessa carta, vai deixar essa distância, mas vai tratar com formalidade, com cortesia, né? Também é interessante a gente observar que nesse tipo de carta, geralmente não está só lá o destinatário no início e acabou. A gente cita esse destinatário algumas vezes ali, porque a gente está fazendo um apelo. Lembra da linguagem apelativa? A gente está fazendo um apelo àquela pessoa. Então a gente retoma, a gente fala várias vezes com essa pessoa, porque a gente precisa resolver aquele problema. É para isso que serve uma carta argumentativa. E assim, o que é importante ter nessa carta? É importante que ela seja clara, é importante que ela seja objetiva, ela não pode dar muita volta. É só pensar com uma lógica. Uma pessoa
que é importante o suficiente para conseguir resolver o meu problema, raramente vai ter tempo, ou não deveria ter tempo, de ler ou de tomar contato com 1000 questõezinhas. Porque a vizinha disse. Não importa. O problema é a árvore está soltando folha. Ponto. Foco no problema, clareza e objetividade. Respeito, obviamente, como a gente já citou anteriormente, e os pronomes de tratamento adequados. Então, se for uma pessoa que precisa de um pronome de tratamento específico, usá-lo. Se não for, senhor, senhora, que mantém aquela distância social. Tudo bem? E a carta aberta? A carta aberta é uma carta mesmo? Mais ou menos. A carta aberta ela não é uma carta direcionada diretamente para alguém. Eu faço uma carta para você, seja para falar da minha vida ou para pedir alguma coisa da sociedade. A carta aberta é um texto público e ela se destina, de fato, a que várias pessoas leiam e compartilhem daquela ideia. Então, ela tem um pouco de argumentação, porque ela defende um ponto de vista, mas ela se destina a um público maior. Então, assim, a carta aberta funciona da seguinte forma. Eu quero reclamar da árvore, mas eu não quero só reclamar que a árvore está deixando cair folha no meu quintal. Porque, no meu entender, a prefeitura já não vem fazendo muita coisa há muito tempo e a rua já está abandonada. Então, eu coloco uma carta pública, direcionada ao prefeito, sim, mas de forma pública, em que eu retrato toda a minha indignação por todo aquele período de anos que a rua vem sendo maltratada. Só como exemplo, deu para ficar claro? O que a gente tem de característica na carta aberta? Ela tem uma estrutura mais livre. É muito mais livre do que aquela formalidade da carta pessoal, da carta argumentativa. Mas mesmo sendo livre, ela geralmente tem um título, o texto, local, data, assinatura. Geralmente tem. Algumas vezes o título se confunde com o vocativo, né? Acontece, mas nem sempre. Então, é livre, um pouco mais livre. Ela não pode tratar, obviamente, de um assunto particular, de um problema pontual. Ela tem que ser algo de interesse da sociedade. Todo mundo tem que achar aquilo relevante. Geralmente, ela envolve mais de um remetente e ela pode envolver mais de um destinatário. Então, faz muito sentido eu colocar uma carta aberta não em meu nome, mas em nome de todos os moradores do meu bairro, por exemplo. Faz muito sentido eu não colocar uma carta aberta apenas para o senhor fulano de tal, mas para toda a empresa que ele trabalha que está me gerando um determinado problema. Também é um texto de intenção persuasiva. Eu também quero convencer, mas eu não quero convencer só o destinatário da carta. Eu quero convencer toda a sociedade de que aquilo que eu estou falando faz sentido. Eu quero um apoio popular. Dá para entender mais ou menos isso? E aí ela pode ter uma reflexão, uma denúncia, uma crítica, enfim. Ela pode se apresentar de várias formas, desde que eu acho que é um assunto relevante e que eu possa angariar pessoas junto comigo naquele mesmo ponto de vista. Além disso, o corpo dessa carta, ela geralmente se divide em 3 partes, além, né, claro, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, como é que isso se desenrola? A introdução, ela tem uma apresentação do problema, a exposição. O desenvolvimento, ela vai trazer uma carga argumentativa. Ela vai trazer por que isso é realmente um problema, por que a gente precisa solucionar isso. E na conclusão, muitas vezes, aparecem propostas de solução, porque não basta reclamar por reclamar. Eu quero reclamar por quê? O que eu quero com isso? Eu quero que pare de cair a folha, então eu quero que tire a árvore. Ou eu quero que tenha mais coleta de lixo na rua. Ou eu quero que se pode a árvore. Não sei, o que eu quero? Eu tenho que ter uma proposta, eu tenho que ter uma ideia para conseguir concluir aquela carta. Logicamente, a linguagem também é culta, né? Formal, tudo bonitinho. Aquele distanciamento. E como é que eu faço para publicar a carta aberta? Eu colo no meu portão? Qual é o meio de publicação disso? Jornal, revista, internet. Muitas vezes, hoje em dia, no gênero digital, a gente mistura o tipo carta aberta, o gênero carta aberta, com o gênero reclamação no Facebook, porque é parecido mesmo. Quando a gente coloca um post público no Facebook, no Instagram, ou faz uma vídeo reclamação no YouTube, querendo discutir alguma questão social, muitas vezes a gente está se apegando nessa necessidade gerada pelo gênero da carta aberta. E aí a gente usa um outro gênero para atingir os mesmos fins. Deu para entender a ideia? Só para ficar aqui bem claro, carta pessoal,
assunto de interesse pessoal. Carta aberta, interesse coletivo. Carta pessoal, linguagem formal, aberta, formal. Carta pessoal, modelo padrão, aberta, vários modelos. Carta pessoal, remetente de destinatários individuais e pessoalizados. E na carta aberta, remetentes de destinatários coletivos, ONGs, empresas, enfim. E assim por diante. Tá claro? Tá simples? Espero que sim. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!